Entrevista do dia de uma forma completa com o prefeito municipal José Saldi, né? A gente tem muito assunto para conversar aqui, né, prefeito? Então não são 30 minutos de entrevista, menos até, né, tirando os intervalos aí, cerca de 20, 25 minutos, então todo esse tempo para conversar com o prefeito. Seja bem-vindo, prefeito, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com você. A gente realmente, nós estamos numa maratona aí de repassar aquilo que a gente está conseguindo caminhar. Tenho ido em bastante rádios, meios de comunicação, porque afinal de contas muita coisa nesse período aconteceu aí, né, de desmonte da própria prefeitura em termos de funcionários que saem, e aí com isso um prejuízo aí de um dia pelo menos da folha. Então são coisas que ainda gostam de caminhar junto com a gente, né? Fazendo as provações, tendo as provações do dia a dia, mas Deus vai dando luz, sabedoria e aí discernimento para a gente tocar, e é a hora da gente chegar e passar as informações aí para os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, Bruno, Arcione, Pedro. Para mim é fundamental esse contexto. Nos acompanha na entrevista aqui o Bruno Lemes, jornalista, e também o professor Arcione Viagem. Prefeito, mais uma crise, o senhor coloca aí que é mais uma crise enfrentada pela administração, esse fato, efeito aí do Ministério Público, pedir aí o desligamento de funcionários que estavam dentro desta máquina administrativa. É uma crise? Pode ser uma crise funcional, mas não financeira, né? Porque financeira você acaba tendo um corte de gastos que você já tinha. Agosto eu fechei gastei 101 e nós arrecadamos 108. Setembro nós gastamos 101 e arrecadamos 105. A gente já está andando no azul dentro de um realinhamento que a gente fez de corte de gastos mesmo, que nós montamos aquela equipe e seguramos todos os gastos, tudo aquilo que a gente podia economizar, né? E ver aquilo que é a receita também que a gente vinha entrando. Então, hoje nós podemos dizer que nós estamos... O Ministério Público acabou ajudando nisso, então, uma diminuição de custos e gastos. E se foi assim, prefeito, por que o senhor brigou tanto para que isso não ocorresse? Eu falei agosto e setembro, então a gente já estava no azul, antes de mandar, não é? Agora está acontecendo isso só, então a gente só vai sentir isso em outubro, novembro, não é o que tinha. Mas o mais importante, Pedro, e aí eu falei funcional, né? Não financeiro, mas o funcional, e a gente entende, eram escolas que perdem diretores assistentes, coordenadores, a área da saúde perdendo gestores, diretores. Como é que a gente vai fazer? São vidas que tem lá, são crianças que estão na escola. Então não dá para se perder. E mais, 2/3 de todos os cargos que foram tirados são de servidores de carreira, contratados por concurso público. Então também não é um negócio, gente de fora que entrou, não, né? Os de fora, todos saíram, é lógico, ficaram os secretários que tocam. E os servidores, que eu sempre coloquei a incumbência de realmente a prefeitura ser tocada por eles. Sempre falei nos meus discursos todos que é o servidor que toca a prefeitura. Quando se fala em aumento de folha de pagamento, que houve e existiu mesmo, é importante você saber que o grande aumento não é pelos cargos. O grande aumento foi pegar um engenheiro que estava ganhando R$ 2.000 e receber o CREA dizendo que o salário do engenheiro médio é 7 e você aumentar para 5.800, porque é o mínimo
da categoria. Quando você pega o médico, quando você pega a enfermeira, quando você pega o fiscal, que estava ganhando a mesma coisa que o braçal, e um foi contratado sem curso universitário, o outro com curso universitário. Então, você tinha que fazer essa regulamentação e organizar tudo isso. Isso está fora de todo o contexto de cargos, salários e etc. A folha sobe por conta, a maioria do valor que foi agregado é por conta desses reajustes efetivos que tinham que existir porque estavam há muito tempo fora. Você, como radialista, você imagina, você quer ter o seu piso salarial, pelo menos isso. Você é valorizado, gostaria de ser muito mais valorizado, e é isso que o servidor precisa. Ele tem que ter pelo menos o piso salarial da categoria na mão dele. Isso eu estou falando de algumas categorias, mas eu sentei com quase todas na reforma administrativa da primeira. Então, chegamos agora na segunda, cortamos sim, quase 50% daquilo que a gente acreditava que ia ser necessário, dos a mais que foram colocados, e mais, acertamos o alinhamento de todos, diminuiu os salários dos diretores, porque a gente estava contando que os secretários e secretárias juntos iriam subir os valores, a justiça já tinha dito não, então nós abaixamos os salários dos diretores e organizamos a casa para que ficasse todo escalonado e numa ordem hierárquica compatível. Ô, prefeito, a respeito da questão da reforma e do projeto de lei enviado à Câmara para fazer a readequação desses cargos diante dessa decisão judicial, o presidente da Câmara, Alberto Barreto, disse que foi alertado junto ao senhor, à cúpula da prefeitura, na necessidade de se enviar com antecedência o projeto para que houvesse uma tranquilidade na avaliação do projeto a tempo de que fosse votado antes do prazo de 120 dias ser esgotado. Por que foi enviado tão apertado assim, em termos de prazo, ao ponto que, após a demissão, ainda está sendo avaliado esse projeto na Câmara? Qual é o prazo apertado que você está falando? Sendo 120 dias... 120 dias a gente tem um prazo para você fazer. Porque você não, tem 120 que ter um dias que o senhor que a prefeitura tinha que demitir, né? Mas tudo bem, mas nós temos 120 dias para fazer. O Arcione conhece a FGV, certo? A FGV pediu aí em torno de 1.700.000 e 150 dias para fazer. Não é um trabalho simples de ser feito. Não é um trabalho simples. Não seria por recursos próprios para fazer uma elaboração de estudo? Não é nem isso. Com 150 dias, você tem 120 para entregar, como é que você vai fazer? Então, é impossível você fazer com 150 dias. Então, não é nenhuma questão de você ter recurso ou não ter recurso. É o tempo que não dava, dos 120 dias. Nós tentamos ampliar esse tempo e não deu. Fizemos com servidores públicos lá dentro do mesmo trabalho. Dentro desse contexto, entregamos dia 22 de setembro. 22 de setembro. Tá certo? Nós já passamos outubro, estamos em novembro. Então, qual é o tempo exíguo disso? Qual é o tempo disso? Em menos de 60 dias nós fizemos o plano inteiro. Pode ter erro? Sim, porque não tem outro jeito. Se a FGV que a gente conhece e demoraria 150 dias, você imagina a gente. Então, mais rápido que isso, meu querido, é só quem não conhece o que tem que ser feito, porque é muita coisa para ser feita, né? É lógico, e tinha que ter ainda os cortes, tinha que ter ainda o realinhamento. Então, eu não participo disso. Os servidores fizeram o primeiro plano, os servidores fizeram o segundo plano. Mas eu dou todo o mérito ao servidor que fez. Realmente eles trabalharam até 3 horas da manhã, muitos dos dias, para que realmente isso acontecesse na data que a gente podia levar. Então, dia 22 de fevereiro, entrou lá. Ficou um mês no jurídico da Câmara Municipal discutindo se ia para lá ou ia para cá. Para agora, semana passada, vir para os vereadores. Então, só a semana passada veio para o vereador, mas ficou quase um mês dentro da Câmara Municipal discutindo
na parte jurídica lá, daquilo que tinha que ser feito. E tinha que ser feito isso. Você vê o tamanho daquilo para análise jurídica, de levar um mês para fazer, quase um mês para fazer toda essa avaliação. Então, é simples quando você fala, mas aí eu trago números para você. Não, é que eu fiz essa colocação, prefeito, em cima de uma afirmativa do presidente da Câmara. Eu estou passando Alberto números Barreto. agora. Sim, claro. Entendeu? A gente gostaria de saber o ponto de vista do senhor em cima dessa colocação feita pelo presidente da Câmara. Conta com a entrevista do dia, hoje com o prefeito municipal de Taubaté, José Saldi. Acione Viagem, professor, fica à vontade. Não, nos bastidores aqui eu perguntei para o prefeito se esse problema dos 120 dias não poderia ter sido trabalhado antes. E ele explicou, eu gostaria que ele explicasse, né, porque ficou mais claro que o problema não se deu agora, se deu na hora que foi o trâmite de aprovação das mudanças. Na primeira mudança que a gente fez, que a gente levou para a Câmara Municipal, que foi aprovado rapidamente lá na Câmara Municipal, já poderia ter sido visto pelos nossos funcionários, lógico que fizeram tudo, mas a Câmara Municipal poderia ter visto esses erros também, mas passou batido por todos. Aí o Ministério Público, junto com o TJ, apontou: está faltando a descrição dos cargos. Então, estava lá, gerente de PROCON. Qual é a função do gerente de PROCON? Nós escrevemos lá, ser o gestor de todo o atendimento PROCON que tem em Taubaté. Não, ele quer a descrição. Vai chegar isso, vai fazer aquilo, vai fazer as reuniões. Essa descrição é que faltou nos cargos. Não foi questionado cargos a mais, cargos a menos, valores, nada disso, porque isso estava dentro da nossa responsabilidade fiscal de fazê-lo. Ninguém colocou a mais aquilo que tinha. Agora que chegou, para que não houvesse um projeto muito grande, nós cortamos alguns cargos, porque daí é menos descrições que você tem que fazer. Secretarias que nós cortamos, porque daí é menos descrição da secretaria daquilo que tinha que ser feito. Para adiantar, Bruno, dentro disso que você falou para mim. Quer dizer, nós tínhamos um tempo muito exíguo, muito curto, de 120 dias. Então não tinha outra forma senão dar uma limpada nesse contexto. Não era nem pela parte financeira que o Pedro colocou, porque a parte financeira eu já estava no azul com a folha de pagamento do jeito que está, tá certo? E com a arrecadação que a gente estava. Isso é o que a gente sabe fazer. Quer dizer, sentei, conversei de novo com todos os credores naquele que a gente estava devendo, e aí realinhei todo o processo daqui para frente. Tudo isso, ainda vou mais para vocês, a gente não estaria nem devedor com algum credor por conta do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS que caiu nós deixamos de receber quase 60 milhões. É muito dinheiro para quem já estava contadinho. Então daí, você não tem mais como. Deixamos de pagar 16% do HMUT, porque ele não devia ter cortado a oncologia, não devia ter cortado ortopedia, devia ter cortado 16% de tudo aquilo que ela estava atendendo, mas não o todo de um monte de serviços que são, você sabe muito bem, que são caros no hospital. E muito menos não ter pago médico. Aí é o fim da picada, quer dizer, porque você não paga médico. Se eu pago 84% para você, porque você não paga médico? Era a pergunta que eu fazia em todas as reuniões com eles. Não dá para entender. Mas também já zeramos as contas. Até o final do ano, se Deus quiser, eu já pago tudo aquilo que a gente estava em devedor com eles. Até o final do ano já pago tudo. Tá certo ou não? O presidente do Lula assinou com a Confederação dos Municípios, que vai mandar toda essa diferença de ICMS e Fundo de Participação do Município até o final do ano. Se vier com 60, eu pago com o pé nas costas. É lógico, não vou pagar aquilo que está na Justiça, porque aquilo que está na Justiça é da outra gestão e está sendo discutido na Justiça. A hora que a Justiça dizer para a gente se tem que pagar ou não tem que pagar, é ela que vai decidir se tem que pagar ou não. O restante
que é o nosso, eu já faço o pagamento até o final do ano. Esse projeto que está na Câmara Municipal tem uma estimativa de economia por cerca de 12 milhões de reais. Envolve a redução de 30 comissionados e 100 cargos de confiança. Esses cargos de confiança, como o senhor mesmo disse, muitos deles vinham sendo ocupados por funcionários de carreira, né, que já estão na prefeitura, trabalham na prefeitura, eles têm seguridade, né, já são na prefeitura. Essa mudança, de certa forma, o senhor também estará aproveitando para fazer uma reavaliação entre aqueles que estavam trabalhando na prefeitura, ou seja, quando houver uma aprovação por parte da Câmara Municipal, o senhor vai rever essas contratações, vai chamar aqueles que realmente vinham ocupando uma função importante, boa dentro da prefeitura, também quanto aos funcionários públicos. Como é que será feita essa avaliação? Porque o corte continuará existindo, né, prefeito? Então, eu acho que aí deve estar tendo... E também redução de salário, né? Precisa ver se quem o senhor convidar para trabalhar, se vai querer voltar havendo uma redução de salário, né? Eu acho que eu tenho certeza que essa informação que você está passando de 12 é ano, né? Porque, isso. Ano, então nós estamos falando em 1 milhão mês, né? Não, 12 anos. Isso, 12 anos. Então, se a gente está falando em 12 anos, mês, realmente é grande, é lógico que é grande, mas nós não podemos deixar de perceber que a economia nossa local, ela se moveu positivamente por conta da injeção de recursos que a gente colocou no nosso servidor, na nossa folha de pagamento. Porque, veja só, um dado do IPEA, quando você põe R$1 na mão você recebe 7 em impostos, voltando. Então, é dado de IPEA dentro desse contexto. Um instituto muito bem renomado. E aí, você tem a exatidão disso. Então, por isso que a gente estava em 980 o orçamento nosso, então hoje nós estamos em 1,5 bi. Ora, é porque realmente nós crescemos em plena pandemia, Ford saindo, LG saindo. Eu já atingi 84% de todo o meu plano de governo. Aquilo que eu registrei no meu cartório eleitoral, em 3 anos eu já consegui 84%. Está faltando 16%. Nós andamos, porque não é fácil, você sabe disso. O meu plano de governo era enorme, né? Mas tudo por quê? Porque a gente apostou nos servidores. Eram os servidores que estavam carregando as coisas. O meu plano de governo a gente consegue atingir porque teve servidores ali executando. Nós tivemos gestores olhando o que tinha que fazer, Não tínhamos dinheiro para tudo? Não. Mas o pouco que nós tínhamos, nós fizemos. 46 obras de infraestrutura embaixo da terra que não foram para controlar enchentes. Enchentes no Vila Bela, enchentes no sítio Santo Antônio, enchentes na Baronesa, Campos Elíseos, aquele viaduto do Frango Assado. Se não acabou, diminuiu em 80% tudo isso, porque nós pedimos 100 milhões para o Estado para fazer todas essas reformas e ele mandou alguns colchões. O resto foi feito tudo com trabalho nosso, através dos servidores. Então são servidores, é lógico que tinha gestores dentro desse contexto, tinha essa gama de pessoas trabalhando, que muitas vezes falavam que eles eram jipeiros e não cuidavam de nada, mas o mesmo jipeiro é o Rodrigo Tocha, que saiu de uma Galvão Engenharia sem nada, um resquício nenhum, uma linha preta em nada, e daquilo que tinha feito. Conhece muito de obra grande. E quando chega, sabe que tem que fazer as pontes, não as pontes de madeira, mas sim as pontes de concreto na zona rural. Estão sendo todas feitas. Isso tudo através dos meus técnicos que eu coloquei lá. Sabedor daquilo que tinha que fazer e pedindo para cumprir o tempo todo aquilo. Tem mudanças, Pedro, é lógico que tem mudanças. Não tenha dúvida que vai ter mudanças, né? Mas
Eu não posso ser ingrato e dizer para ele, aqui ao vivo, que eles não fizeram, porque eles fizeram muito por isso. Eles fizeram, eu consegui atingir 84% do meu plano de governo, que para mim é um feito já dentro dos limites, né, de tudo que a gente passou, um feito. Eu tenho uma pergunta do Alcione, depois é importante colocar aqui, que o atraso do pagamento do funcionalismo público aqui em Taubaté, a prefeitura anunciou que atrasaria em um dia, em virtude ali de tudo que aconteceu, né, folha de pagamento, você estudar a folha de pagamento, fazer as contas, né, acabou travando a área de podemos dizer, de contabilidade da prefeitura e acabou atrasando em um dia, e o depósito, e esse depósito aconteceu ontem, né, caiu na conta hoje. É importante a gente colocar como notícia, porque repercutiu, né, inclusive teve muitas reclamações e tudo mais, né, o pessoal reclamando. É claro que tem sua razão de reclamar, eu falava isso para o Marcelo, mas foram 24 horas, né, justificado aí pela prefeitura. Hoje o pagamento, o dinheiro já está na conta, é isso, Bruno? Isso mesmo, é até uma situação que foi passada em informe pela prefeitura na última segunda-feira, desse procedimento. Depositou ontem, né, prefeito? O prefeito pode acontecendo. até definir isso, está na conta, né? Sim, já mostrei aqui, né? Caiu na conta. Quem tem portabilidade caiu às 8 horas da manhã. Por que atrasou, prefeito? Ontem mesmo eu fiz o comentário, é importante, porque o pagamento, o Arcione sabe, é no último dia útil do mês, certo? Sim. Nós fizemos o depósito no último dia útil do mês. Uhum. Mas você imagina, você até o último minuto a gente estava esperando para ver se a gente conseguia reverter toda essa situação, né? É importante. Nos faz muita falta todos esses cargos, porque é a minha linha de conduta, que é isso que eu falei aqui para você. E mais, são os diretores de escola, os diretores e gestores da área de saúde, tudo isso faz uma diferença. Não tem um impacto e aí financeiro dentro desse processo, porque tão grande, porque a gente está falando em 1 milhão, por conta da gente organizar só por servidores. A maioria são os servidores públicos concursados que estão nesses cargos. E que as coisas acontecem. O Alcione colocou, né, Alcione, é importante colocar, porque dentro das justificativas que o senhor conversou e vem conversando com a população, o senhor disse que o trabalho ele continua sendo feito normalmente pela prefeitura, porque nós temos 3 patamares, o senhor até utilizou. Tem os gestores, tem o funcionalismo público, que já faz o seu serviço no dia a dia, o comando foi mantido, os funcionários continuam trabalhando e o miolo apenas que foi afetado não interfere. Mas se não interfere, prefeito, por que eles existiam? Meu querido, eu estou assinando cheque hoje. Tá certo? Tinha uma diretora de tesouraria. Hoje eu assino cheque. Se eu assino cheque, eu não consigo estar lá atrás de dinheiro. Eu sou uma pessoa só. Então, e eu estou dando meu exemplo aqui. Então, quer dizer que hoje nós estamos nos desdobrando em N pessoas. Em N pessoas. O meu secretário está fazendo coisas que estavam tudo ramificadas e hoje até o nosso chefe de seção de fiscalização é ele que vê tudo que está acontecendo lá. É isso. Não vai ter impacto? Não, mas é isso. Pedro, eu já trouxe se somar esses 3 anos, perto de 100 milhões para Taubaté. Se eu tivesse que assinar cheque, eu não tinha trazido um. Porque aqui em casa, prefeitura, se eu estiver no gabinete esperando cair do céu, não vai cair. Eu tenho que ir no governo federal, tenho que ir no governo estadual, tenho que bater na porta, tenho que falar, eu quero, eu preciso, tenho que fazer, levar projeto embaixo do braço e entregar lá. É isso que eu tenho que fazer. Alcione? Eu escutei uma fala do presidente da Câmara e, aproveitando a fala dele, qual o impacto dessa centralização do governo federal, de diminuição do repasse de verbas que já era normal vir para o município, e quanto de passar de chapéu que tem que ser feito para conseguir trazer dinheiro para a cidade?
Olha, se a gente... O pacto federativo já é um complicador, né? Já complica a gente na saúde, porque a gente tem que atender 85 cidades, nós atendemos no nosso HMUT pelo pacto. Você imagina, federativo. Porque a Dutra você tem muita gente passando, cada um de uma cidade, e entra e vai parar nos nossos hospitais. Mas você não falou disso, eu só estou fazendo um adendo. Mas é importante isso, porque se a gente tem toda a arrecadação são feitas pelos municípios e 5% só voltam para o município, o recurso está lá no governo federal, que fica com a fatia maior que 70%, né, daquilo que é arrecadado nos municípios. Aí você tem que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, para devolver parte daquilo que é arrecadado dentro do município. E aí você ainda trabalha isso quando você tem... Outro exemplo que eu vou dar, eles abriram uma rúbrica lá, 454, que é umas rúbricas que ele abre, uma janela, onde você vai cadastrar tudo aquilo que você precisa de saúde. Então eu preciso de ambulância, eu preciso de 16 milhões para pagar os atrasados em tal lugar, eu preciso de mais exames, eu preciso de... enfim, tudo que eu preciso de remédio, tudo aquilo. Nós gastamos 6 milhões até agora só com remédio judicial. Que era para o Estado pagar e que a gente está pagando isso. Que também não era a minha obrigação, mas não dá para deixar a pessoa precisando disso, ainda mais remédios oncológicos e etc. E o Justiça falou assim, paga a prefeitura. E acabou-se. Você paga, senão é outro processo. Mas, de novo, fica tudo concentrado lá em cima e você não tem condição. E aí, quando você abre essa 454 e eu vou lá conversar fiz tudo, levei para o secretário-geral do Ministério da Saúde e ele fala assim, que legal, você está precisando mesmo, que bom que você está precisando. Então agora você procura o seu padrinho político. Meu Deus. Então você está tudo certo, fez tudo organizado, o servidor de novo se debruçando e fazendo as coisas corretas, e aí você tem que entrar com um padrinho político. Continuando nessa linha, prefeito, já tinha sinais que ia acontecer a centralização, é uma reclamação geral, não é só Taubaté que está sofrendo com isso, a gente tem visto o Nordeste em peso fazendo um movimento que o governo tirou o fundo de participação de municípios e tal. Taubaté não precisaria ter sido conservador e enxergar que estava acontecendo isso e já ter partido para a redução de custo e despesas e custos antes? Se você tem uma bola de cristal e dizer para mim que o Bolsonaro não ia ganhar, putz grila, eu vou falar com você, é um mágico dentro desse contexto, porque a gente estava numa cidade 80% de bolsonarista, ninguém imaginava uma coisa dessa, do que aconteceu, e foi em 2023 que ele entrou. Né? Então, eu estava indo numa linha do mesmo jeito. Importante, eu recebi a prefeitura com 236 milhões a restos a pagar. Restos a pagar. Com 2 milhões no caixa. Fiz um planejamento. Nesse meio de 2021, a pandemia foi maior que 2020. Ainda tive que me organizar nesse planejamento com o Ford, que tinha ido embora, e LG com 80% indo embora. Você sabe que a gente já tinha uma arrecadação pífia dentro desse contexto e eu tinha que me organizar com isso. Me organizei. Eu vinha com isso até... o meu planejamento era organizar, e você sabe muito bem fazer conta, né? Você sabe disso. Eu me organizei para eu levar isso daí até o final do meu mandato. Sem estresse nenhum. Se não tivesse mudanças. Aí 2022 eu pago a primeira parcela do CAF, da ordem de 35 milhões em julho. Já estava organizando para eu pagar em dezembro a segunda parcela do ano de 35 milhões. Quando cai o mundo de chuva. Entramos em calamidade pública. Crateras abrindo em Taubaté porque não foram feitos com o dinheiro do CAF, não foram feitas a parte de infraestrutura dos tubos ármicos, colapsando. Caímos para esse trabalho, tanto que 46 obras nós fizemos de infraestrutura, embaixo da terra, que é difícil de olhar.
Pedimos 100 milhões na calamidade pública, para o governo federal e governo estadual. Qualquer um podia nos ajudar, mandaram colchões. Vamos fazer com recurso próprio. Aí não deu para pagar os 35 milhões. Ou eu pago uma coisa ou faço outra. Fizemos outra. Fizemos aquilo que a população precisava na hora. Automaticamente, entra em janeiro no gargalo daquilo que estava sobrando. Porque já não tinha mais a sobra, a gente estava gastando com obras. Entramos em janeiro, cai o fundo, a partir de fevereiro ou março, cai o fundo de participação dos municípios e ICMS. Ora! Chama o freio de mão de novo, monta a equipe, vamos fazer o trabalho mais rápido possível para segurar essas contas. Seguramos, tanto que em agosto eu já estava no azul de novo. Já organizamos dentro desse contexto. Se vier o recurso que ele está dizendo para nós que vai mandar daquilo que não foi repassado para nós, putz, um mar de rosas. Pagamos tudo que estava atrasando e ainda sobra dinheiro para investimentos. E é isso que tem que ser feito. Não tenha dúvida. Então, eu fui muito responsável dentro desse contexto de ter, sim, um planejamento. Mas bola de cristal, de achar que que o Lula ia ganhar do negócio, que ia mudar, ia tirar o fundo de participação do município, que ia tirar e o ICMS ainda a gente ia receber 30% a menos. Olha, é difícil. Mesmo com os 30%, se eu não tivesse esse dilúvio que foi no final de ano de 2022, começo de 2023, ainda a gente estava tranquilo. Os 2 minutos apenas, prefeito, do Jornal da Rede de hoje. Toninho Contador, é nosso ouvinte aqui do Jornal da Rede, está fazendo um questionamento sobre ciclofaixa, que Taubaté diminuiu muito ciclofaixa. O senhor pensa novamente em refazer ciclofaixa e aquilo que tinha na 15 de novembro, falou que o ciclista está muito exposto. Pedro, região central, é difícil você ter ciclofaixa, porque as ruas já são estreitas, você já tem calçadas estreitas, mas nós aumentamos o número de ciclofaixas em relação ao que a gente deixou de ter no centro e nós temos agora nas regiões externas. Então, cabe aí trazer um dia o Lucas aí para ele fazer o levantamento e trazer o levantamento para você de quantos KMs, e isso deve estar aumentando. Mas é importante a gente entender a cidade que a gente vive, né? Poderia ter mais calçadões, eu acho, porque e uma faixa de carro só, mas nós temos um trânsito enorme. Falta anel viário, nós não temos anel viário, fizemos o projeto do anel viário agora. Então faltam viadutos cruzando a Dutra e a linha férrea. Tá faltando muita coisa, mas a gente tá indo atrás de projeto, com um projeto eu consigo indo atrás disso. Com certeza, aonde puder, a gente vai colocar, porque eu também gosto de bicicleta, eu também ando de bicicleta e eu sinto falta, é lógico, sempre de uma ciclofaixa. Perfeito. Na última entrevista o senhor disse que tinha tomado a decisão de rompimento do contrato da prefeitura com a SPDM para a gestão do Gamute. Como está isso atualmente? Já resolvemos isso, que não vai ter mesmo. Já estamos começando o processo todo de chamamento público. Ou OS ou fundação, nós estamos querendo partir para fundações agora, porque daí a fundação Funcabs, FAPERT, da universidade também podem participar, e não aí só OS. Então a ideia, o que nós estamos discutindo dentro do nosso jurídico é se dá para abrir para fundações e aí sim a universidade participar desse processo. Como um acordo, o senhor está tirando? Não, é como um acordo, porque eles não querem mesmo, já fincaram o pé que eles não querem, para nós eles não vão participar da próxima do processo licitatório. Informações deles podem mudar de ideia, eu acho que sim, mas daí se a gente tiver fundação, ele vai ter que trazer uma fundação e não a OS que ele está tocando lá. Mas nós temos que atender bem a população, e é essa a minha preocupação. E aí nós já colocamos o termo de referência, tudo que era atendido antes, para dizer assim, quanto você faz por tudo isso que a gente está atendendo. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista, tá? Muito obrigado. Gratidão.
Eu que agradeço, é um prazer, muita coisa deixamos de falar, falamos em off aqui com o Arcioni, e é lógico de futuro para Taubaté, que a gente sabe que precisa, que a gente já sabe que também pode contar com recursos aí, a partir de 2026, muita coisa vai mudar em termos de arrecadação para Taubaté, porque nós estamos deixando sim um legado, mas parabéns aí a vocês, hoje foi um diferencial aí, né, o Arcioni com esse lado técnico, financeiro, fazendo perguntas mais detalhadas em cima disso, e para mim, fundamental, porque a gente esclarece também essa parte financeira de como tá as finanças dessa prefeitura. Parabéns a esse time sensacional. Muito obrigado. Falamos com o prefeito José Saldi da cidade de Taubaté na entrevista do dia. Nós estamos colocando. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente mais conteúdo, mais entrevistas para você.